avançando para a quinta-feira, nós vamos então ter a resposta. Por que que o padrão de eliminação de inimigos visto no Êxodo, na derrota aos egípcios, onde o povo de Israel não teve que portar uma única lança, uma espada, absolutamente nada, não pôde ser reproduzido. Então vamos ver, e aqui o texto que vai ser trazido para nós é o texto de Êxodo 17. E aqui, irmãos, temos uma clara compreensão. O texto de Êxodo 17 vai nos trazer dos versos 1 a 7 a recordação da primeira crise que eles tiveram com a falta de água, a murmuração, quando Deus orientou Moisés que pela primeira vez batesse na rocha uma única vez. E esse lugar então foi chamado de Massá e Meribá. Ali em Horebe, ele feriu a rocha. E esta postura, irmãos, depois de tudo aquilo que Deus havia feito na libertação do povo, depois da travessia do mar, da derrota dos egípcios, depois da bênção do maná, eles agora se voltam de uma forma insidiosa contra Deus. E o que aconteceu? Os versos 8 a 16 nos contam, então, que o povo, os amalequitas, por maldade do seu coração, saíram para batalhar contra Israel. Então veja, irmãos, logo após um episódio de murmuração, de revolta contra Deus, de desconfiança de Deus, Amaleque sai para demonstrar que os deuses amalequitas eram superiores aos deuses do Egito, que foram derrotados por Israel, e, consequentemente, eram superiores ao Deus de Israel. Foi com essa intenção que os amalequitas saíram ao encontro de Israel. Israel não fez nada para provocá-los, mas com essa intenção eles saíram. E o que Deus permitiu? Que, olha aqui, ó, eu vou pedir para a produção colocar o 17, 9. Êxodo 17, 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no comando, no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E aqui é aquela história que as mãos de Moisés eram pesadas, enquanto Arão e Hur mantinham as mãos de Moisés levantadas, eles prevaleciam. Quando as mãos se abaixavam, eles eram recuados. E por fim, diz aqui o verso 13, que Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então, essa não foi a intenção original de Deus. Deus só consentiu com esta situação por causa da descrença, da incredulidade, da dureza do coração. E aqui a lição da quinta-feira traz a segunda melhor opção. Irmãos, veja, Deus muitas vezes tem um plano ideal para a nossa vida. E muitas vezes, quando esse plano ideal não pode ser posto em prática, Deus coloca uma segunda opção, que ainda é válida, mas muito melhor. Teria sido a primeira opção em que Israel não precisaria batalhar, mas somente pela incredulidade, pela dureza do coração, pelas faltas cometidas, pela insidiosa murmuração, é que Deus, então, ele consentiu que Israel pegasse em armas. Agora, olha que coisa interessante. Aqui nós vamos encontrar que, sem comprometer os seus princípios, Deus desceu ao nível onde o seu povo estava, continuamente chamando-o de volta para o plano ideal, que era a confiança completa e restrita na intervenção divina. Nós vamos ler em outras ocasiões em que Deus se encarrega de aniquilar completamente seus inimigos. Vamos ter lá quando Ezequias se humilhou diante de Deus, ele desbaratou os exércitos de Senaqueribe. Vamos ver quando Josafá se inclina diante de Deus, Deus desbaratou ali aquela mistura de moabitas, amonitas e edomitas, segundo Crônicas 20. Então, irmãos, outras vezes Deus assumiria esta condição ideal, mas não foi sempre assim. Esta guerra, e aqui ele menciona a lei da guerra que aparece em Deuteronômio 20, ela só foi dada 40 anos depois daqueles eventos iniciais, da travessia pelo deserto, do cruzar do Mar Vermelho,
que também veio em função dessa incredulidade. Novas circunstâncias exigiram novas estratégias. E foi somente aí, pela dureza do coração, pela incredulidade, Deus ele baixou ao nível do seu povo e exigiu que Israel, então, assumisse uma postura, uma posição. Agora, irmãos, o autor reservou pouco tempo. Eu confesso que eu fiquei assim um pouquinho decepcionado, embora ele mencione aqui Josué 6, de 15 a 20, né? Ele não gastou tempo nenhum para falar da batalha em si e da reação do povo de Jericó. Eu não quero, eu tenho que ser sempre fiel à lição, mas esse é um dos grandes exemplos. E aqui, irmãos, nessa batalha contra Jericó, houve um misto, né? uma mistura de ações. Então, vamos lembrar, marchavam, patriarcas e profetas têm uma descrição muito interessante de como se deu essa marcha, né? Aqui na página, mesmo capítulo 45, na página 427, diz que nenhum ataque devia ser feito, eles deviam rodear a cidade. Em primeiro lugar, iam guerreiros, um grupo de homens escolhidos. Imagine, vamos tentar imaginar a cena, um grupo de guerreiros. Segundo lugar, 7 sacerdotes com trombetas. Depois vinha a arca de Deus envolvida por uma glória, por uma luz especial, levada por sacerdotes vestidos com seus trajes que indicavam um ofício sagrado. E então depois vinha todo o exército de Israel com os representantes das tribos, cada um trazendo a sua bandeira. Imagine, irmãos, esse exército marchando, tocando as trombetas, e no 7º dia, se eles marcharam 7 dias, um desses dias foi o sábado, seguramente, e não quer dizer que, suponho, irmãos, eu imagino que esse 7º dia não tenha sido o sábado, apenas o 7º numa contagem, que quando eles marcharam pela 7ª vez no 7º dia, as muralhas caíram. As muralhas caíram. E isso não foi pelo som das trombetas, isso foi por ação, foi um ato divino. Mas o exército de Israel teve a responsabilidade de entrar na cidade e destruir todos a fio da espada, salvar alguns materiais que Deus havia dito, que deviam ser ouro, bronze e prata, e deveriam ser salvos e nada mais. Raabe e todos os que estavam na sua casa. Então, a lição não se demora muito nisso. Eu queria que ele tivesse demorado mais, mas temos que respeitar. E embora o colapso, diz aqui, dos muros de Jericó tenha sido resultado de um milagre divino, o povo de Israel teve que se envolver na batalha e enfrentar a resistência obstinada daqueles homens. Homens que, durante 7 dias, viram aquela cena, o povo estava diante deles. Eles sabiam que eles tinham passado e mesmo assim, irmãos, não esboçaram um passo de arrependimento, um passo para reconhecer a soberania de Deus. Ainda achavam que os seus deuses seriam suficientes para vencer o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O envolvimento de Israel nos conflitos armados tornou-se então parte da maneira pela qual o povo desenvolveu uma confiança incondicional no auxílio de Jeová. Ainda assim, Israel era sempre lembrado de que o resultado de cada batalha, em última análise, estava nas mãos do Senhor. E aqui eu faço uma aplicação para nós, irmãos. Nós também, muitas vezes, somos chamados a travar batalhas. E aqui nós precisamos hoje pedir muita sabedoria e discernimento a Deus. Quando é que nós devemos ficar parados para ver o livramento do Senhor, como aconteceu lá no Êxodo? Quando é que devemos agir? Quando aconteceu com Amaleque, quando aconteceu com Jericó? Quando Deus vai juntar uma parte, Ele faz outra parte, nós fazemos? Irmãos, isso tem que ser fruto da nossa comunhão com Deus. Deus vai nos dar sensibilidade para saber quando agir, quando falar, quando recuar, quando esperar. E esse é um exercício que só se tornará claro aos nossos olhos como fruto de intensa comunhão. Não nos esqueçamos, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Deus espera que nós tenhamos uma vida santa, que não haja pecados acariciados entre nós. Os tropeços nós confessamos, Deus nos perdoe e seguimos adiante, mas que não haja pecados acariciados, pecados retidos, que nos impeçam essa comunhão, que nos impeçam de ter essa clareza. Eu não sei se você está diante de uma batalha tremenda para a qual você tem que tomar uma decisão, se você vai agir, se você não vai agir, se você tem que falar, se você não tem que falar, se você espera no Senhor, se você não espera. Então, isso é muito pessoal, você tem que se consagrar a Deus, buscar essa graça do céu e esperar no Senhor.
esperar no Senhor. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da quinta-feira.